E aí, tranquilo? Sossegado? De boa? Você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Um edital extenso sobre as leis especiais. Vim tentar trazer aqui, ajudar a facilitar essa prova que é grande, trazendo alguns temas que são complexos e atuais aí atualmente para você fazer a sua prova, beleza? Sou Rafael Medeiros e vim aí ajudar você com leis penais especiais. Para nossa dica aí de hoje, eu trouxe a Lei de Organização Criminosa. A gente vai fazer uma comparação com outros dispositivos e outras leis. É a Lei 12.850 de 2013. Essa é uma lei que revogou outra, ou seja, antigamente existia quadrilha ou bando. Com essa lei, a quadrilha ou bando se tornou associação criminosa. Então existe uma palavra aqui que pode confundir muitos concurseiros, que é associação criminosa e organização criminosa. São coisas semelhantes pra caramba e você vai ver que no contexto, aqui nos requisitos da organização criminosa, existe a palavra associação. Ou seja, vamos lá, para os requisitos para incorrer no crime organizado, a organização criminosa, é necessário, entre outros requisitos, a associação, ó, que eu falei, associação estável e permanente, e vem o número de 4 ou mais agentes. Essa associação estável e permanente, que eu estou me referindo aqui, é para você saber a diferença entre o mero concurso de pessoas e a associação. A própria Constituição Federal diferencia reunião de associação. Aqui eles são associados. Tem uma ideia de permanência. Isso não quer dizer que é efetivamente o crime permanente, dependendo das condutas, mas a ideia é de permanência, uma ideia de estabilidade. Ou seja, você deve cuidar com a palavra, deve ser associação e não a mera reunião, que aí incorrerá no mero concurso de pessoas. Esse é o primeiro requisito, o número de agentes e essa ideia de associação. O segundo requisito que eu coloquei aqui, que na verdade tem 3 informações, mas eu coloquei como se fosse um requisito, que é para nós assimilarmos esse número 4 aqui nessa lei. Eu gosto de fazer isso para somar, ó, 4 requisitos, 4 pessoas, mas embora aqui tenha 3, tá? Número 2, vamos lá. É o seguinte, a estrutura ordenada, mais a divisão de tarefas. E ela pode ser formal ou informal. Vejamos, a ideia da estrutura ser ordenada e a divisão de tarefas quer dizer que existem chefes, existem supervisores. É uma ideia como se fosse uma empresa do crime. Entendeu aqui? Ó, organização criminosa. Não tem organizações Tabajara? Tá aqui, ó, organização do crime. Aqui, empresa do crime, ó, é estruturada, ela é ordenada. Ela tem divisão de tarefas. Mas precisa ter uma ata? Precisa ter uma ata? Precisa registrar o CNPJ? Não, não precisa. Por isso, informalmente. Quando você pensa em formal, eu estou querendo dizer que eu coloquei o preto no branco. Então, podem existir empresas legalmente constituídas e que fazem parte de uma organização criminosa. E outras que é só na boca a boca, né? Você está no tráfico, está lá no morro. Beleza? Você acha que o pessoal vai ter uma empresa ali? Ah, é o seguinte, está entrando aqui no caixa, uma grana e tal. Não, não tem isso. Então pode ser formal e ainda que informalmente. Mas isso deve somar, beleza? Deve somar essas informações. A finalidade importantíssimo, que sem isso não constitui, porque tem um elemento específico do tipo aqui, a finalidade específica de se obter vantagem de qualquer natureza, direta ou indiretamente. Então, se trouxer na sua prova que tem a finalidade específica de se obter vantagem patrimonial exclusivamente, errado, que é vantagem de qualquer natureza. A vantagem patrimonial está incluída aqui, que é de qualquer natureza. Então, se eu restringir de forma absoluta, tá errado? Tá errado? Eu posso colocar aqui, se viesse uma questão de prova, com a finalidade de se obter vantagem patrimonial, bem como qualquer outra vantagem material. Beleza? Aí falei de uma forma ampla. Então, cuidado com isso daqui, ó. Vantagem de qualquer natureza. E também tem um dispositivo aqui na parte final, que eu falando dos requisitos, que é um pouco complicado. Algumas pessoas acabam confundindo. Deve existir
a prática de infrações penais. Falando em infrações penais, eu estou dizendo que tem contravenção e crime, mas a pena máxima superior a 4 anos. Falei que tem um monte de número 4 aqui? Ó, 4, 4, 4. Então, essa é a ideia para que a gente possa assimilar. Por isso eu coloquei esses 4 requisitos. Mas olha só esse ou. Fiz um ou bem diferente, ó. Ou, de caráter transnacional. Se for de caráter transnacional, não tem a necessidade dessa infração penal ter a pena máxima superior a 4 anos. É superior a 4 anos, ó. Não é igual. Se eu falar que é superior a 4 anos, eu estou querendo dizer que é 5, 4 anos e meio, sei lá. Mas a regra geral é que os anos são cheios aqui, né? Então você veria um crime, normalmente, com a pena máxima de 5 anos e por aí vai. Ou então, de caráter transnacional. Aí, de caráter transnacional, você pode encontrar aí com pena máxima de 2 anos e o que for, beleza? Então é ou aqui embaixo é ou. Então deve somar os 4 requisitos. E aqui no último pode ser um ou outro, beleza? Então sempre lembre-se disso. Aí eu vou fazer uma tabela aqui para nós diferenciarmos a associação criminosa, associação para o tráfico e a organização criminosa. Vou falar de algumas características, além disso, doutrinárias e recorrentes em prova, quando se fala das organizações criminosas. Primeira característica aqui que você deve saber, que é um tipo misto alternativo. Ou seja, existe mais de uma conduta. As condutas estão aqui embaixo, olha só. Promover, constituir, financiar ou integrar. Lembra que eu falei 4 verbos? Então a prática de um ou mais deles configura crime único, beleza? Isso se chama tipo misto alternativo. É somente crimes dolosos. Só tem crimes dolosos aqui. Essa conduta é apenas dolosa. Não tem a forma culposa. Não tem, beleza? Fique bem claro com isso. E outra característica que você deve saber é o cúmulo material. Isso quer dizer que necessariamente a pessoa que praticou o crime organizado, a organização criminosa, o artigo 2º dessa lei de referência, vai responder também pelo crime que ele vier a praticar. Por isso, consideramos que é delito formal, porque ele pode ou não praticar aquele lá. Mas se ele praticar aquele outro crime, ou mais crimes, então ele vai responder pelos 2 crimes, vai somar as penas, beleza? Vai ter o cúmulo material, obrigatoriamente. Tá no preceito secundário da conduta do artigo 2º, isso daí. Uma informação recorrente em prova. Normalmente diz que é tipo misto alternativo, que não admite a forma culposa e que obrigatoriamente existe o cúmulo material. Correto, correto, beleza? Outras características aqui. Como eu falei, é um delito formal, sua consumação é antecipada, ele pode responder só pelo crime organizado ou então responder pelos 2 delitos. É delito comissivo, não tem forma omissiva. Se você analisar os tipos penais aqui, as condutas, você vai perceber, não tem como você promover algo paradão, né? Constituir algo sem fazer nada, financiar. Então não tem condutas omissivas, são todas condutas de ação, e isso que significa o comissivo. É delito comum e plurissubjetivo. Por que comum? Qualquer pessoa pode integrar essa organização criminosa, qualquer pessoa. Pode até ser um funcionário público, e aí vai ser agravante, beleza? Pode ser menor de 18 anos, e aí vai incorrer em aumento de pena, tá vendo? Então cabe sim. E essa ideia de ser plurissubjetivo, ó, tô falando de subjetivo. Subjetivo, estou falando de sujeito. Sujeito, pluri, mais de um sujeito. Ou seja, no mínimo 4 pessoas comuns, sem característica específica. Além disso, trouxe aqui agora de uma forma mais ampla, tá? Falando que ele é plurissubsistente. São palavras diferentes, ó. Existente, estou falando de existência. Eu consigo fracionar o iter criminis. Então, admite a tentativa. Admite, ó, imagina aqui na conduta financiar. Você não vai financiar, ó. Vou financiar eles, pegar no meio do caminho. Então cabe a tentativa. Então é delito, ó, plurissubjetivo e plurissubsistente. Só que cada característica é diferente aqui na sua prova. Falou em subjetivo, você lembra de pessoas. Falou em existente, aí você lembra da tentativa, beleza? Ele é delito instantâneo e permanente, nas 2 formas. Aí depende dos verbos, O instantâneo, ele se consuma em determinado momento, ali, naquela prática daquela conduta, quando promover, constituir ou financiar, ó, financiei, beleza.
Agora, será permanente, que é recorrente, a pessoa que integra, estão integrando. A ideia é de permanência. Ou então que ele está financiando, o financiamento. Então o financiamento ele pode ser uma única vez, ou então é a pessoa que está sempre financiando. Está sempre financiando esse crime. Aí vai incorrer aqui. Então há condutas instantâneas e permanentes. Trouxe aqui uma tabela, essa tabela aqui está um pouco mais extensa, mas para a gente diferenciar a organização criminosa, a associação criminosa e a associação para o tráfico. Aqui, como referência, essas três informações aqui, que são recorrentes de prova, e coloquei onde estão cada dispositivo. Na organização criminosa, encontramos aqui no artigo 2º, na Lei 12.850 de 2013. Agora, a associação criminosa é aquela que a gente encontra no Código Penal, no artigo 288. E a associação para o tráfico, que é bem diferente, está na Lei de Drogas, no artigo 35, Lei 11.343 de 2006. Características similares entre elas. A associação está presente em todas elas, mas o nome da organização criminosa é diferente. É organização criminosa. Já os outros, a associação criminosa e a associação para o tráfico. Então os nomes aqui, são diferentes, beleza? Principalmente esse primeiro. Mas olha só como requisito. A associação, a associação estável e permanente. Todos eles têm, a associação estável e permanente. Só que muda o número de pessoas. Muda o número de pessoas aqui. Na organização criminosa, no mínimo 4 pessoas. Já na associação criminosa, tem um mínimo de 3 pessoas. E agora, na associação para o tráfico, muda o número, menor, mínimo 2 pessoas. 2 pessoas, vai diminuindo, vai diminuindo. Mas você vai ver que a pena é um pouco diferente, mas é melhor se decorar desse jeito. 4, 3 e 2 pessoas. E aí vem algumas características principais de cada um deles. Comentei sobre a organização criminosa, que é necessário aí, entre outros requisitos, a estrutura ordenada e divisão de tarefas, formal e informalmente. Tem o objetivo específico de se obter vantagem de qualquer natureza. Tem um objetivo específico disso daqui. Mas, na associação criminosa, tem finalidade? Tem finalidade de quê? De se praticar crimes. Finalidade de praticar crimes. E aqui é crimes, exclusivamente crimes. Não cabe contravenção. Na associação, não cabe as contravenções. É finalidade de se praticar crimes e exclusivamente crimes. Contravenções não cabe aqui. Já na organização criminosa, é de se praticar infrações penais, infrações penais, que a pena máxima seja superior, a 4 anos. E nas infrações penais, pode existir contravenção ou crime. Então aqui eu tenho os dois. Eu tenho a contravenção e tenho o crime. Tenho os dois aqui. Então olha só esses cuidados. Aqui é somente crime. E aqui pode ser os dois. Mas tem esse número. E pode incluir o caráter transnacional. E aqui nem colocou a ideia de ser transnacional. Só a prática reiterada de crimes. Só a finalidade. Já agora na associação para o tráfico, óbvio que a finalidade é que eles estão se associando para praticar o quê? O tráfico de drogas. O tráfico de drogas. E as condutas mais específicas falam do artigo 33, nas formas do caput do artigo 33 e o seu parágrafo 1º, pois as outras condutas que estão no artigo 33, parágrafo 2º e também no 3º, falam aí do tráfico privilegiado. E não, tá? Aqui tá falando do tráfico específico, beleza? E a conduta do artigo 34, que seria o maquinário para o tráfico de drogas, para a produção e por aí vai. O que muda também e muito é as penas, Dá uma olhada aqui como que está as penas. Na organização criminosa, a pena é de 3 a 8 anos de reclusão, somando um adicional de multa. Já na associação criminosa, não vai ter a multa, mas olha que diferença. É de 1 a 3 anos de reclusão, é bem menor. Então você percebe que isso aqui é como se estivesse aqui dentro, é bem maior a organização criminosa. Já a associação para o tráfico, que tem um número menor de pessoas, mas olha a pena,
de 3 a 10 anos de reclusão mais a multa. Ou seja, qual é o pior desses 3? Aqui, ó, a associação para o tráfico. A associação para o tráfico tem a pena pior, porque olha a organização criminosa, de 3 a 8. E para o tráfico, 3 a 10. 3 a 10, ó, passei 2 anos. Pessoa, o juiz fala assim, ó, você vai ficar mais 2 anos preso. Só mais 2. O cara fala, eita caralho, fudeu. E ainda tem uma característica importante, porque se eu falar do artigo 33 do Código Penal e falar que eu vou aplicar a pena de 8 anos, quer dizer que o juiz ele pode aplicar regime semiaberto ou aberto. Agora, se for acima de 8 anos, aí é obrigatoriamente reclusão, aqui no caso, né, reclusão no regime fechado. Então aqui existe a incidência de ser obrigatoriamente um regime fechado, se aplicar uma pena de 9 ou 10 anos à pessoa. E lá é possível até ele ficar no regime semiaberto com os 8 anos dele. Beleza? Isso daí algumas características básicas que ajudam a acertar algumas questões de prova. Lembrando que você deve ler bem mais a fundo o que tem em cada dispositivo. Aí nesse contexto eu coloquei aqui algumas informações sobre as colaborações premiadas. Veja bem, vai existir diversas leis, diversos lugares que vão ter esses dispositivos. Eu coloquei alguns aqui só para te alertar, para te ajudar nessas questões. Por exemplo, falei sobre a organização criminosa, a lavagem de dinheiro, sobre o tráfico de drogas e a extorsão mediante sequestro. Saber que esses 4 aí admitem essa colaboração, essa delação, essa forma aí que vai ajudar o meliante. Mas tem algumas características próprias de cada um deles. Por exemplo, em todos eles é possível que o juiz venha diminuir a pena do meliante que colaborou. Ou seja, na organização criminosa, na lavagem, no tráfico, na extorsão mediante sequestro. Agora, o perdão judicial, que é o fato do juiz tirar a pena do meliante e falar, olha, você está livre, você está de boa. Aí não é possível para o tráfico de drogas e nem para a extorsão mediante sequestro. Já para os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, é possível o juiz aplicar o perdão judicial se ele vê que essa colaboração foi completamente eficaz e que foi ótima, a chamada delação premiada. Então nessas 2 condutas pode existir perdão judicial, já nas outras 2 não pode. Antes do trânsito em julgado, óbvio que todos eles admitem, Se você pensar bem, né, pensar no contexto, a extorsão mediante sequestro deve ser até antes do processo, né? Porque ele quer delatar e de forma eficaz, contribuindo para que a vítima seja libertada. Você já iniciou o processo, a vítima está presa ainda, meu Deus, que esse cara, né, não está com a gangue dele lá, o que aconteceu? Mas existe também informação da pessoa que delata, dessa delação premiada, dessa colaboração premiada, após o trânsito em julgado. Já foi condenado, já foi sentenciado, falou, tá aqui, ó, 5 anos de reclusão para você. E o cara fala, putz, não tem mais como recorrer. Então eu vou denunciar uns caras aí, ó, vou denunciar. É possível, na organização criminosa e também no crime de lavagem de dinheiro, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, onde não cabe mais recurso, ele pode também delatar e ser beneficiado com a diminuição da pena. Olha só, essas 2 aqui, lavagem de dinheiro e organização criminosa, admitem 2 características bem diferentes, que é o perdão judicial e que também é possível essa delação após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso é recorrente em prova, então fique ligado que isso daí pode cair na sua prova. E nessa sequência, falando sobre a lavagem de dinheiro, tem aqui essa lei, que é importante saber algumas características sobre ela. No seu edital, trouxe a lei que alterou a lei especificamente que trata da lavagem de dinheiro. Ou seja, a lei da lavagem de dinheiro é a lei 9.613 de 98 e no edital pediu a lei 12.683 de 2012. Não tem muita lógica, né? Então, na verdade, você faz a análise conjunta dessas 2 leis, pois essa lei alterou a de cima. Então, o que tem validade é essa lei junto com a de baixo, beleza? Nesse conceito da lavagem de dinheiro que traz esses dispositivos penais, teve essa alteração de acordo com essa lei. Antigamente
tinha um rol, antes dessa lei, dos crimes derivados que buscava a lavagem de dinheiro. Tinha um rol das infrações, tinha um rol dos delitos. Hoje, basta praticar infrações penais. Então, com essa lei, se alterou para infrações penais. Agora, não é mais um rol taxativo. Esse é um rol exemplificativo, porque infrações penais, crimes de qualquer natureza ou contravenções. E aí vem a ideia que desse delito anterior busca-se tornar esse dinheiro lícito. Então tem fases que é conceituado. E a doutrina traz essas 3 fases que normalmente tem aí e cai em prova. Primeiramente, tem a primeira conduta, que seria a colocação, a introdução desse dinheiro ilícito. Essa conduta inicial, que é a introdução, seria o fracionamento. O meliante, pega esse dinheiro e divide em partes menores. Ele separa o produto do crime, a vantagem daquela infração penal, para colocar em outros lugares, para ficar mais difícil pegar isso. Então ele vai introduzir isso daí, está colocando. Ele pode adquirir imóveis supervalorizados ou bens supérfluos, ele pode colocar em outras contas, pode adquirir vários produtos aí só para colocar, fracionando isso daí. Na segunda fase, que é a lavagem de dinheiro propriamente dita, que é a ocultação ou a dissimulação. Pode trazer essas 2 palavras, tanto aqui a introdução como colocação e a dissimulação ou a ocultação. Agora ele vai fazer diversas transferências para mudar a origem, para ficar difícil o rastreamento. Então ele vai transferir para várias empresas, vai adquirir, vai comprar ações, vai transferir para vários lugares, normalmente utilizando o sistema financeiro. E a última fase, que agora ele já pegou esse dinheiro e ele vai adquirir agora de forma legal. Ele vai colocar isso agora com aparência de legalidade. Ou seja, a última fase aqui da lavagem de dinheiro é a integração. Aí aqui ele compra carro no nome dele, aí ele compra casa no nome dele, já colocando de uma forma formal. Ou seja, está adquirindo especificamente isso daí, então ele está integrando no mercado. Então normalmente cai essas 3 fases nas provas e muda essas palavras aqui iniciais da primeira fase e a segunda. Então, como falou em introdução, você pensa então no fracionamento, a separação dos valores do agente, beleza? Colocando em valores menores. E a dissimulação, ocultação, transferências para dificultar a localização. E a integração agora você pensaria na aquisição dele de uma forma formal, beleza? Com aparência de legalidade. Algumas características que normalmente caem sobre esse delito, sobre essa lei, é que esse crime, a lavagem de dinheiro, como eu havia mencionado, que tinha delitos anteriores, então é chamado como um crime acessório, um delito acessório ou derivado. Derivado do quê? De uma outra infração penal, de outra infração penal. Então ele tem a característica de existir uma infração penal anterior. Por isso é conceituado como delito acessório ou derivado. Existe uma teoria na doutrina muito colocada em prova. Às vezes as bancas por aí, elas dão uma dormida e não cobram, mas tem hora que ela pode cobrar, e isso é muito recorrente. É uma teoria criada nos Estados Unidos, que é a chamada cegueira ou ignorância deliberada. Isso daqui, você imagine que uma pessoa que cuida, sei lá, do sistema financeiro, determinada conta de um banco, e ele vê aquela pessoa, né? O carinha tá com aquele visual assim que você fala, nossa, esse cara aí, ele não tem a pinta, não tem o jeito de uma pessoa que movimenta tudo isso. Você pensa já, se tem cheiro de coisa errada, mas eu vou comprar essas ações para ele, né? Eu vou movimentar isso para ele. Olha só, ele está imaginando, ele está agindo com o quê? Com dolo eventual. Com dolo eventual. É muito comum trazer isso em prova, colocar essa situação da pessoa que ignora esse fato, que ela aparenta isso. E o sujeito que está fazendo isso para ele tem essa imagem e fala assim, caraca, esse jovem, essa pessoa não consegue movimentar tudo isso, mas vou tampar os olhos e vou fingir de conta que eu não sei de nada. Então você vai colocar em sua prova que é a cegueira ou a ignorância deliberada, cuida-se de dolo
eventual. É muito comum em prova colocar que a cegueira deliberada é uma modalidade culposa. Errado. É dolo eventual. Falando sobre esse contexto de ele ser o delito acessório, você deve pensar comigo que é um crime autônomo. Então, falando sobre o crime autônomo, você já imagina que essa conduta é separada, que ela não tem um vínculo, é até estranho falar sobre isso, né? Falar que aqui no crime de lavagem de dinheiro, como é um delito acessório ou derivado, e ele também é autônomo, ué, mas precisa do anterior? Calma aí, porque a pessoa que praticou a lavagem de dinheiro, ela será punida independentemente do autor daquele delito anterior ter a sua pena extinta ou então ele for isento de pena. Olha só, aqui a própria lei determina isso, que será punido o crime de lavagem de dinheiro de forma independente. Olha só, independe do processo e julgamento das infrações penais anteriores. Primeira observação, vai iniciar o processo da lavagem de dinheiro independentemente dos crimes anteriores ou contravenções. Ele independe do conhecimento do autor da infração penal anterior, ou então se ele era isento de pena. Segunda característica que independe que a pessoa será punida pelo crime de lavagem de dinheiro. E independe também se o autor da conduta anterior for ou tiver a sua extinção da punibilidade. Ou seja, independe de tudo isso daqui. Vai ter sim o crime de lavagem de dinheiro, ou então pelo que a doutrina costuma chamar de branqueamento de capitais. E às vezes vem em prova falando sobre isso, o crime de branqueamento. Você fala, você vai branqueamento nos dentes. Não, é de dinheiro. Branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, beleza? Você vincula isso daí, que seria tirar aquele dinheiro sujo e deixar ele limpo, tá? Então aqui, mas existe uma exceção sobre tudo isso daqui. Existe uma exceção e que já caiu em prova, e não uma vez, duas, várias vezes, que é o seguinte: como é um delito acessório ou derivado de uma infração penal anterior, se essa infração penal anterior for considerada atípica ou então que inexiste o fato, ou seja, não existe infração penal anterior, então como é que pode existir a lavagem de dinheiro? Então esse dinheiro é lícito, não tem o porquê ser condenada a pessoa. Então, se da conduta anterior a pessoa for absolvida por atipicidade da conduta ou pela inexistência do fato, não existirá o crime de lavagem de dinheiro. Isso já foi tema de prova, porque olha só, tudo isso daqui está na lei. E aí, traz isso daqui com uma exceção que você não encontra na lei, você encontra no CPP, mas já foi tema de prova. Sobre algumas leis, que é até difícil mencionarmos todas as leis que estão no edital, eu só quero colocar uma palavrinha acerca da perda do cargo, emprego ou função pública em determinados crimes. Veja bem, quando pensamos nisso, temos o costume de imaginar que a perda automática seria algo rotineiro nas leis penais. Errado. Na verdade, a regra é que o juiz ele deve motivar na sentença a perda desse cargo, emprego ou função pública. Essa é a regra geral. Por mais que algumas leis tragam isso daí como essa informação, por exemplo, o abuso de autoridade tem lá perda do cargo. Você olha na lei de racismo, também tem lá perda do cargo, mas elas devem ser motivadas na sentença. Se o juiz esquecer de colocar que esse agente público cometeu esse crime e não motivar, ele não perde o cargo dele, nem o emprego, nem a função. Porém, há duas exceções, só duas, onde existirá a perda automática desse cargo. Mesmo que o juiz esqueça, será efeito da condenação automaticamente, nem precisa da motivação do juiz, que é na lei de tortura e na lei das organizações criminosas. Então fique muito atento com isso. Pode vir numa prova e falar principalmente sobre essas leis que eu citei, falar sobre a lei de abuso de autoridade e de racismo, tá? Precisa motivar. E agora, na tortura e a organização criminosa, que são as duas exceções, é automática
automática a perda do cargo, emprego ou função, sendo desnecessário a sua motivação pelo juiz sentenciante. Beleza? Então aí passei algumas dicas, talvez não é tudo o que pode cair numa prova, mas eu espero que isso contribua muito para você que tenha uma excelente prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tamo junto!